Boa noite, pessoal. Mais uma quinta live. Olá, quinta-feira, dia de live. Sejam muito bem-vindos à nossa live junto com a Luciana Kimi, onde nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Vamos falar sobre menopausa, vamos falar sobre a menarca, vamos falar sobre a menstruação. E aí, enquanto o pessoal vai chegando, boa noite, Gisele, seja bem-vinda. Eu vou já passando para vocês os recados, os velhos recados, os novos e velhos recados aqui, ó. Bom, seguinte, pessoal, sábado agora vai acontecer o começo do curso, o início do curso da Luciana Kimi sobre introdução ao Ayurveda e às 10 às 11h30 vai acontecer de forma online, para você poder ter acesso ao link que vai ser pelo Zoom, né? A gente pede que você entre em contato com a gente para poder fazer parte aí dessa aula aberta, do primeiro dia do curso da Lu, que nós estamos animadinhas aqui. Boa noite, Lu. Boa noite, Zé, tudo bem? Tudo ótimo. O calor voltando, o sorriso vai voltando pro rosto, né? Bom, dia 18, domingo agora, a gente vai ter o domingo com Yoga e Ayurveda, das 9 às 12. É um evento só presencial. Uma ótima oportunidade para vocês virem conhecer pessoalmente este encanto que é a Luciana Kimi e ter um domingo, que é o começo da nossa semana, iniciar ele assim de forma bem agradável, com a saúde já restabelecida, com a energia restabelecida, porque a gente vai fazer uma prática de yoga comigo, depois a Lu vai fazer uma dinâmica sobre o Ayurveda, onde a gente vai conseguir ter uma experiência prática em relação aos elementos, o que vai ajudar muito na compreensão da aplicação do Ayurveda, e vai casar super, porque você já veio na aula aberta no sábado das 10 às 11h30 e você já aproveita e vem no domingo com o Yoga e Ayurveda aqui comigo e com a Lu. E depois dessa dinâmica, a gente faz um brunch, né? Um finalzinho da manhã, toma um café da manhã tarde, né? Mais saudável, bem bacana, bem gostoso, super saboroso, que a gente prepara aqui. Dia 19, a gente vai ter o início do curso de massagem Abhyanga com a Patrícia Lázaro. Esse curso é um intensivão, ele vai acontecer a semana toda. Durante a semana ele vai ser de forma online, também pela plataforma Zoom. E no sábado e domingo a gente vai fazer a parte prática para aprender a, as manobras, entender um pouco mais do toque e tudo mais. E como a gente está aqui nessa de aula aberta, né? Estamos nesse momento aula aberta. Dia 5/9 nós vamos ter uma aula aberta com o professor Osnico Ginota. A gente vai começar com uma nova turma de estudos e a gente vai iniciar essa turma, né? Vai começar lendo um texto chamado Amritabindu Upanishad, que vem da tradição do Vedanta, e todas essas tradições ajudam sempre a gente na busca pelo autoconhecimento e pela vida do Dharma, né? Tentar viver o Dharma. E dia 22/9, a gente tem um domingo com Yoga e Sound Healing. Eu e o grupo Divina Floresta fazemos um evento aqui nos mesmos moldes que a gente vai fazer com a Lu domingo agora. Então, uma prática de yoga. Você não precisa ser praticante, porque é uma prática bem suave, justamente para que todo mundo possa deitar ali e conseguir aproveitar ao máximo do relaxamento da prática de sound. E depois a gente come uma coisinha por aqui mesmo. Dia 27, 28 e 29, iniciação em Kriya Yoga com o professor Osnir Ginota. Enfim, entre em contato com a gente. Se você se interessou por alguma coisa, liga para nós. A Gabi vai colocar o telefone nosso aí no chat para vocês.
E é o seguinte, Lu, vou começar aqui, ó, de forma poética, Tá bom, beleza? tá bom. Mulher é bicho esquisito. Todo mês sangra, dizia a nossa mestra Rita Lee. Uhum. Um sexto sentido maior que a razão? Não sei, eu acho que a gente tem mais razão do que muita gente pensa, né? Sexo frágil? Não foge à luta, gente. É o seguinte, não provoque, né? Não provoque, porque mulher aguenta tudo, inclusive algumas partes aí da própria condição de ser mulher que nos torna tão especial. E aí a Lu hoje vai abordar esse tipo de assunto através das lentes do Ayurveda. Boa noite, Lulu. Boa noite, Agora sim, Dedé. boa noite. Boa noite, Dedé. Só abrir também a live já deixando aberto para as perguntas, né? Porque acho que quanto mais as pessoas perguntarem, fica mais fácil da gente ir navegando por esse assunto também. Com certeza, pessoal. Façam essa troca com a gente, né? A live e a presença de vocês na live é para que seja uma troca assim, bem ao vivo, na hora. Tá. Então, para começar, né? Eu acho que a gente tem já muito, né, muito assunto é, referente, vamos supor, muita gente falando sobre esse assunto, né? Acho que é um assunto recorrente. A gente até fala assim, abre-se, né, até como se fosse uma agenda assim sobre a saúde feminina, né? Eu acho que trazendo assim pela ótica, né, do Ayurveda, o que que a gente vai considerar aqui, né? Que é essa composição, né, ou as qualidades que envolvem, que eu já explico desde a primeira aula que a gente vem abordando, que são as qualidades que envolvem todos os aspectos que a gente quer observar, né? E isso não vai diferenciar, né, o aspecto feminino ou o aspecto masculino, né? E quando eu falo do aspecto, né, dentro de um corpo feminino, você vai ter qualidades, né, que são mais associadas ao feminino e qualidades também que são mais associadas ao masculino. Não tem a ver com homem e mulher, mas são qualidades que a gente chama, né? Aham. E aí, dentro dessa ótica, né, a gente sempre vai considerar assim, a mulher, ela tem, de uma certa forma, quando a gente observa, né, e observa o corpo feminino, a gente vai observar um corpo mais arredondado, né? Ele mais macio, né? Ou tem uma tendência a ser dessa forma, mas ele tem uma qualidade assim ao toque, às vezes mais frio, dependendo, né, da pele da pessoa, por fora, né? E só que pouco se é abordado a qualidade interna, que é a oposta, né? Então, quando eu falo da qualidade interna, é, vamos dizer assim, é algo que às vezes a gente não vê, né? Então, o que que a gente vê? Vê a pele, a gente vê, né? Ou sente o toque, né? Aí a gente reclama, né, da gordurinha, né? Reclama, Da né, da celulite. celulite. Isso faz parte dessa característica para exatamente poder contrabalancear o aspecto interno que a gente não vê, que é o calor, né? Então, o, o ser feminino, ele, ao inverso do ser masculino, ele é o masculino, a gente sente ao contrário, o externo, a gente sente mais duro, né? Então, a musculatura é mais firme, né? Às vezes a gente no toque a gente sente mais o calor, né? A estrutura, né? Uma estrutura não é tão arredondada, né? É uma estrutura, às vezes a gente até enxerga um triângulo É mesmo, né? um triângulo É, ou um um quadrado, né? Uma quadrado. coisa mais Uhum, simétrica, rosto, é. né? Aquela coisa mais. É uma Não coisa essa mais forma arredondada, É, né? Tá certo. exatamente, mais quadrada, assim, né? Tanto que quando a gente olha, assim, a falar de beleza masculina, a gente vai observar aquele quadrado, né? O rosto mais quadrado, às vezes, é mais atraente, às vezes, para quando a gente fala de atração, né? Aham. Entre sexo. É, e aí, esse corpo que ele tem essa característica externa, ele é frio internamente,
né? Então, quando eu falo desse aspecto quente, frio, né, e quando a gente olha para a saúde, isso tem um impacto, porque é como afeta os órgãos internos. Então, assim, a mulher, quando a gente fala do aspecto quente, está ligado, obviamente, à menstruação, né? Então, a menstruação, para o aspecto dentro dessa ótica do Ayurveda, ela é, vou usar um termo aqui, mas ela é um termo do Ayurveda, né? Mas assim, ele é a gente chama de um viretina suave, né? Então, o viretina o que que é? É um expurgo do elemento fogo, né? Então, todo Por isso mês, que o certo é assim, né? Deveríamos agradecer e honrar esse é, momento, justamente por causa dessa desintoxicação natural que o é, corpo feminino mesmo se se autopromove. Essa é uma grande autopromove. benção, na verdade, né? Exato. Então, assim, ele é um expurgo desse calor interno que no processo, né, até para poder gerar um filho, você tem no corpo feminino, você vai ter alterações hormonais para que isso aconteça, então todo mês essa preparação acontece. Então a menstruação, às vezes, pela ótica pura e simples, assim, ocidental, ela é vista como um expurgo de um tecido que não foi usado para gerar um filho, né? Pela ótica, vamos dizer, do Ayurveda, a gente está falando, é também isso, mas também um expurgo de calor, né? Na verdade, esse expurgo de calor também ajuda a limpar esses tecidos, então, esses tecidos internos, né? Então, ele é uma forma de você, quando a gente fala de limpar, né, de tirar, né, o excesso de toxina, o excesso de coisas que ali às vezes não vai te fazer tão bem. E nem por isso isso é sujo. Também, vamos falar assim, né? Quando a gente fala desse aspecto de toxinas, a gente fala assim, ah, então quer dizer que é sujo? Não, não é sujo. Então, também, assim, a gente às vezes confunde, né? A gente usa algumas palavras dentro dessa medicina que, às vezes, quando a gente toca o ouvido nosso ocidental, a gente, ah, então é sujo, ah, então é uma toxina, ai, nanana, né? E aí a gente começa a levar para um lado meio pejorativo e ruim, né? Que Então, sempre foi levado, né, Lu, na verdade. Essa é, semana mesmo, assim, desculpa te cortar, hum, mas essa semana mesmo eu estava vendo alguma coisa de rede de canais que eu sigo no YouTube, de reportagem e tal, mostrando um casal, dois garotos jovens, uhum, né, dizendo que é o que é uma mulher nota 10, né? Então, estava falando assim, mulher nota 10, olha, mulher nota 10 não fica falando de menstruação, não fica mostrando que também. E o menino não conseguia nem falar a palavra, ele sentia nojo. E eu falava, meu, uhum, que situação inusitada, né? 2024, com toda essa revolução, é. você ainda vê que isso cai, como você falou, nessa coisa pejorativa de muitas pessoas acharem que isso é sujo, né? A gente realmente está numa sociedade que vê isso como algo. A própria mulher vê algo como ruim. Ah, Ela trabalha, ela faz vários procedimentos, interferências para que não, a menstruação não aconteça. A gente de certa forma, discriminada, assim, a mulher se esconde, né? Ou ela tem vários desconfortos. Então, assim, tem muita gente que é um período de muito sofrimento tem uma grande percentual, né, da sociedade, né, desse feminino que sofre, né, com a é, menstruação, que vai é. ter enxaqueca, enjoo, ou aquele cansaço extremo, Né, dor, o primeiro, cólica. segundo dia, muita dor, muita cólica. É, Eu fui uma que é. tive assim, fiquei menstruada muito cedo assim. 10 anos eu já estava menstruada. Uhum, E a minha menstruação do começo, assim, ela era bem. No começo não, né? Porque a vida inteira foi aquela coisa de fluxo muito intenso, de passar muito mal, hum. né? Então, assim, aí a gente vai carregando isso, né? E É, aceitando isso sempre. então, isso daí, né, então, aí vamos voltar, então, pro título da live, né, pelo menos que eu considero, assim, não como a gente pega a saúde feminina, mas assim, pegar da menarca à A menopausa. Então menopausa. vamos falar da menarca, que é essa primeira menstruação. Então, poucas de nós, talvez a gente recebe uma educação ou a gente tem um conhecimento sobre
como preservar a saúde dessa menina que vai menstruar, né, para evitar que ela sofra nesse sentido, assim, de sentir desconforto, né? Então existe aí já um desconforto mental, né? Então, porque já se não é falado e quando acontece, às vezes a criança se assusta ou fica, né, numa situação desconfortável, né? Então, assim, existe um desconforto mental, existe um desconforto emocional, né? Porque agora mudei de fase e aí não sei que fase exatamente que é essa, porque às vezes não fica muito claro, né? Sim. É, e um desconforto físico, né? Então, acho que a gente estava no nosso grupo lá, quando eu te mandei aquele vídeo, né? É um vídeo que depois que eu vi, ele pede para não ficar usando, né? O pai, eu acho, não sei se é alguém da família, pede para não usar o vídeo, para não compartilhar. Mas é um vídeo de uma família hindu do sul de Kerala, se não me engano, mostrando exatamente esse ritual da menarca, que é a primeira menstruação. E hoje a família participa, né? E a menina, ela é honrada, né? Ela é colocada, existe, né, Olha, um é ritual, lindo, né? é lindo. Né, que onde essa menina, acho que são 16 dias, do ritual dura 16 dias, que onde ela é alimentada, onde a avó cozinha, a mãe cozinha. Então todo mundo oferece, né? Mas são alimentos que para gerar um sânskara, né? Para gerar uma memória de como aquele corpo ele deve ser cuidado durante aquele período, né? Olha que bacana. Então são alimentos que são providenciais para que você sinta menos dor, que se sinta mais nutrida, né? Então, vamos supor, se a gente pega o aspecto, a menstruação, né, a eliminação do sangue, para a ótica do Ayurveda, ele é um período vata, né? Então, um período de liberação, de movimento, né? De Apana Vayu, onde Apana Ah, Vayu ele está em tá. movimento, né? O Apana Vayu deveria estar em movimento descendente sempre, mas nesse momento é mais intenso isso, né? Lembra, Então, pessoal, a Panavaio são aqueles ventos internos que a gente comentou, só para relembrar o pessoal aqui, né? Existem vários ventos internos ali que ajudam nos movimentos do teu corpo, como piscar os olhos, uhum, movimento do intestino, e esses ventos têm nomes, né? uhum. Só para relembrar a galera que não é tão estudante aí. Então a gente chama de vaio porque tem uma direção, né? Então a pana, Isso, né, tá nessa região do quadril, né, do abdômen, do baixo abdômen, né, direção às pernas, e é responsável pelo todo o movimento de excreção, menstruação, urina, e onde você abarca, né, toda essa região do baixo abdômen, né? Então aí tem os órgãos reprodutores também. Então, o alimento, né, como você está sob influência de vata, né, é um período de vata dosha, se você não faz uma alimentação que é exatamente o oposto oposto disso, disso. né, você vai sentir mais dor. Você pode, então assim, a menstruação ela está relacionada a dois doshas, né, Pita e Vata. Vata pelo movimento, Pita O pelo calor. sangue, pelo calor. Então, é bem comum, né, as pessoas sentirem náusea, enxaqueca, cansaço. Náusea e enxaqueca está relacionado, uma grande maioria das vezes, ao excesso de calor no corpo, né? E as dores ao excesso, né, de De vata, vamos dizer assim, vata, né? de De frio, né? frio, Que é frio, né? Então parece que é contraditório, calor e frio, né? É porque existem fases, né? Então, assim, de uma fase anterior, anterior ao expurgo, ele é quente. E aí no expurgo esfria. Então a cólica em si tem a ver com isso. Por isso que na nossa, aqueles ensinamentos da avó, né? Coloca uma bolsa de água quente ou nas costas ou no não abdômen, lava a né? louça, Não lava a louça, não não fica fica com o pé andando de cabelo, molhado, cabelo molhado, pé pé descalça. descalço. Então, Aham. nossas avós sabiam disso. E são praticamente as mesmas recomendações. Talvez o que tenha, talvez algumas avós falam de alimentação, né? Quais são alimentos que são, mas na maioria das vezes a gente não recebeu muito essa informação. A gente recebeu o quê? Sobre a bolsa de água quente, não ficar descalço, não lavar o cabelo, não andar de cabelo molhado, né? Eu E acho que hoje em dia a gente basicamente eu só lembro, assim, só hum, lembro disso, assim. Evitar é, chocolate,
evitar chocolate. Eu lembro, porque Hum, quando dá a TPM, né, uhum, gente, olha, eu não tenho mais. Graças a Deus que eu já estou na fase libertadora. Mas eu lembro que a gente tinha eu tinha muita vontade de comer chocolate e eu não sou chocolatra, não sou aquela pessoa uhum. que gosta de chocolate, mas eu tinha assim umas vontades assim, interessante. Então, mas vamos dizer assim, vamos separar, são duas coisas para não gerar também confusão, porque é um assunto mais complexo. A gente está sob o domínio de Vata e Pitta, ATP. mas a gente tem que considerar o corpo desse aspecto que está vivendo aquela situação. Então, e o corpo ele tem os três doshas, né? Mas se a pessoa ela tem uma característica, né, de, por exemplo, de mais capa dosha ali envolvido, ou já tem uma tendência porque está adoecida, ou né, já tem uma questão sendo desenvolvida ali, e aí a gente precisa avaliar exatamente isso, quem é esse, qual é a qualidade desse corpo, né, que está sob influência, né? Então a gente fala influência de Marte e da Lua, né? Então a gente, na maioria das vezes a gente ouve muito falar assim, ah, a mulher ela é regida sob a Lua. É uma verdade parcial. A mulher também é regida por Por Marte. Marte também, né? Sim. Sim, porque Marte está relacionado ao sangue menstrual, né? Então a gente só menstrua. Aí eu estou usando um pouco do Jyotish, né? Então abre um parênteses aqui, porque é um assunto, vamos supor, complementar ao Ayurveda, né? Mas a gente às vezes ouve muito falar da lua, mas existe um momento ali, né? E a gente vai observar que quando existe uma combinação de alguns elementos, né? E principalmente essa influência desse calor, a menstruação acontece, Tá. né? E, né, trazendo isso de volta, né, aqui para a observação desse corpo, né? Então, se esse corpo que está sob influência, né, dessas duas coisas, se ela tem mais característica de pita ou uma característica de capa ou está adoecida, né, dentro desses aspectos, quando recebe essa influência, é como se fossem várias camadinhas, né? Recebe essa influência, ela pode sim, por exemplo, ter a gente chama da TPM, né? Fala assim, ah, vou ficar mais chorosa, né? Hum. Ela fica mais. Aí a gente fala assim, ah, tudo bem, é influência hormonal, mas lembrando que a influência hormonal, ela tá ligada a esses sobe e desce desses doshas também, É, porque né? assim, só isso é uma dúvida, Hum. assim, tudo isso se você traduzir para o Ayurveda, é um movimento de É, elementos, né? exatamente, Então, movimento de elementos. Aham. essas fases que você está falando é como uma tabela periódica Ela- lá, né? São fases, assim, São né? Se fases. você, Uhum. você vai colocando, não sei se tabela periódica seria o exemplo, mas é uma combinação de elementos que vai gerando isso em você. Então, assim, não necessariamente, né, as pessoas tinham que ter a TPM. Se ela Uhum. cuidar desses elementos, Exato. ela pode evitar a TPM. Exato. Então, assim, eu preciso saber o meu dosha, eu preciso saber. Eu não vou falar nesse momento que você precisa saber nada disso. O que você precisa perceber, um primeiro aspecto, que é o que dá uns 3, 4, talvez 10 passos para trás, né? É da gente perceber assim, o que que a gente faz para poder, Hum, antes de a gente ficar falando em dosha. Né? Então, assim, essa saúde, né, esse distúrbio, né, menstrual, ele está muito ligado, né, ao estresse, né, ao excesso de cortisol, né, e, né, alimentação. E aí, quando a gente fala alimentação, a gente pode até tirar o Ayurveda daqui, né? A gente pode falar vamos falar assim, coisas básicas, né? Diminuir industrializado, né? Então, então assim, não é o Ayurveda, assim, o Ayurveda ele preserva isso, mas hoje em dia esse assunto acho que já está bem, né, bem falado, assim, colocado, bem bem colocado. falado. É, Então, assim, quando eu faço uma avaliação, eu vou olhar todas essas questões. Então, é um tratamento, né? E aí a gente vai balancear isso. Então, eu estou tratando uma doença, eu estou tratando uma situação para poder gerar esse equilíbrio.
E a pessoa, aí a pessoa vem fazer uma auto-observação, né? Então, vou começar então do começo, lá do passo zero. Vou olhar o que eu tô comendo e eu vou fazer uma separação, fazendo, gente, tudo que tá super industrializado, super processado, ultraprocessado, ultramodificado, isso eu deveria praticamente retirar da minha alimentação, E aí né? incluem os congelados também? Assim, Então, aquele é, congelado que você fez a refeição na sua casa, que muita gente vive assim, né? é. Faz as suas marmitas e congela. Isso também influencia muito, Ó, não? a gente pode começar retirando aqueles prontos, de Tá. comprar comida pronta, sabe? No Que mercadão lá. você que foi ultra processado, congelado, trarará. E aí você compra a embalagem, põe no micro-ondas, liga, né? E mesmo aquelas que você vem com símbolo de orgânico, ou símbolo, sei lá o quê, mas você não sabe quanto tempo aquilo ficou. Porque assim, existe uma diferença, né? Entre você cozinhar assim, o Ayurveda ele realmente vai te estimular a cozinhar todos os dias. Ah, mas ainda não cheguei lá, não tenho tempo, né? Até porque é toda a dinâmica, né? Até adequar tudo isso. Então, assim, você pode comer por quilo, você pode cozinhar um tantinho, deixando na geladeira. O Ayurveda, ele realmente, o estudo, né? A medicina, ela pede para você comer uma comida fresca todos os dias. Então, assim, mas se eu for dando os passos para trás, e se eu parar de comer já o industrializado, ultraprocessado, já é nossa, um belo de um passo, já resolveu assim um bom percentual do processo inflamatório que acontece no meu corpo de já estar ingerindo essas coisas, né? Aí o segundo passo, assim, tipo, é, eu vou colocar isso, na verdade, segundo junto com o primeiro, né? Comida pronta, né? Aquela congeladona lá também, eu acho que tiraria, jogo lá de cara. Aí a pessoa vai lá e cozinha e coloca na geladeira ali o que ela vai consumir durante a semana. Isso é menos ruim do que ela comprar uma comida daquela, né? Sim. Ultraprocessada. Aí, com o tempo, no futuro, mudando uma série de coisas, né, de estilo de vida e tal, pode ser que ela consiga vir a cozinhar todos os dias. Mas se não, às vezes só de mudar alguns aspectos, né, de tirar esse ultraprocessado da alimentação já vai ajudar bastante. E tem gente, né, que aí entra outras questões também. Tem gente que fala assim, nossa, eu como tudo lindo, maravilhoso, né? Eu planto minhas ervas, né? Eu compro tudo orgânico, cozinho, né? Eu adoro, né? Tem pessoas que né, adoram cozinhar e ainda tem esses sintomas, né? Então, aí quando a gente vai ver, quando tá conversando com a pessoa, às vezes, eu sempre falo, não é só o que a gente come, é Como? como a gente come, né? Então, às vezes o como a gente come pode estar influenciando. Então, a pessoa pode estar lá com, né, a bela comida que foi colhida, né, pelas monjas abençoada, a Dalai Lama veio lá e passou, né, passou a mão, né, nos grãos de arroz, e você está comendo e você está comendo na frente da TV, ou você está trabalhando enlouquecidamente e não para comer, come em pé, come andando, ou você come tarde da noite, né? E vai dormir, né? Então pode estar comendo comida maravilhosa, perfeita, linda, né? E aí, se você faz isso, isso vai te fazer mal, né? Então, assim, tudo dentro do Ayurveda a gente vai olhar como que você preserva a sua digestão. E a menstruação, ela está colada na nossa digestão. Então, assim, Hum, está colada na nossa digestão. Então, assim, quando a gente come, né? O primeiro tecido que é nutrido, né? Aí eu vou usar os termos do Ayurveda, tá? O primeiro tecido a gente chama de raça, né? Que é a parte branca do sangue. Para a medicina, para o nosso olhar ocidental, né? O sangue, né? A parte branca, a parte sérica, a parte vermelha, a gente chama de sangue, a gente chama, né? De uma coisa só, um tecido só. Pro Ayurveda, a gente vai falar assim: existe uma fase, a primeira fase, logo que eu como, eu vou nutrir a minha parte branca. E essa parte branca, ela está diretamente relacionada à amamentação e à menstruação. Então, olha, por isso que que o efeito é praticamente imediato, que quando eu mudo a alimentação, eu mudo a característica da minha menstruação.
né? Tão simples Porque, assim, né? porque porque a primeira fase da minha digestão vai afetar esse tecido, né? Então afeta quem está grávido, vai afetar vai produzir, né, um alimento adequado para aquele bebê, né? E para quem não está, né, lactando, né, vai tá exatamente nutrindo essa qualidade do que vai ser o tecido menstrual, né? E junto com isso, né, obviamente, né, a quantidade de estresse que a gente está envolvido, né? Então, por que isso, né? Se eu, o nosso corpo, né, principalmente as nossas adrenais, elas que é uma glândula que fica ali na cabecinha do rim, ela é responsável, né, ela ajuda, né, junto com o hipotálamo ali, ela ajuda a gente a regular, né, nossa hidratação, né, ela ajuda a regular alguns hormônios sexuais, ela ajuda, né, a regular, né, essa questão, né, do estresse. Só que quando o estresse ele toma conta, todas as outras coisas ela vai parar de fazer. Ela vai entender assim, estou precisando cuidar, está em uma Ela situação de ataque vai, aqui, ela vai para cuidar da emergência, da né? emergência. Ela para de fazer uma função nobre que vai ajudar muito para correr para uma emergência. Vai apagar incêndio, Apagar né? A gente incêndio. chama. Vai apagar E, incêndio. e existe uma outra situação, é que a nossa digestão, toda a produção de hormônio, tudo que vai acontecer de recuperação de tecido, acontece no estado de descanso, né? Então, assim, se o cortisol está elevado, você não está em estado de descanso, está em estado de alerta, né? Então, assim, então, nesse estado, a sua digestão não acontece de forma adequada, o seu sono não vai acontecer de forma adequada, a sua recuperação de tecido, se você se machucou, aconteceu alguma coisa, não vai acontecer de forma adequada. A produção de hormônios também não vai acontecer de forma adequada, né? Caramba, né, Né? Lu? Tá, eu fico pensando assim, não, é porque, enfim, estamos aqui para ajudar, né? Uhum, As pessoas entenderem que é necessário diminuir o estresse e assim, a gente culpa muito os sou obrigada a isso, sou obrigada a uhum, aquilo, mas eu me lembro muito da tua história, assim, né? Eu lembro que em uhum, algum momento da tua história quando você foi buscar o Ayurveda, que você foi descobrir que você tem tempo, né? uhum, Porque isso é verdade, gente. A gente, na verdade, a gente tem muito tempo. A questão é que nós estamos direcionando a nossa energia, a nossa atenção, estamos levando os nossos valores para lugares que são meio assim, o inimigo sou eu mesmo, né? Eu caminhando para esse lado, eu é, mesmo sou inimiga de mim, porque eu vou aceitando essas demandas e não vou entendendo o quanto o estilo de vida da gente não é vida, né? Não é humano, é subhumano. é, a gente, aí vamos juntar o yoga junto com essa informação, porque assim, a gente vive uma sociedade, por que que a gente se frustra, né? Por que que a gente tá nesse estado de estresse, né? Ou tá nesse estado, parece que tô correndo atrás do rabo ou correndo atrás de alguma coisa. Né? Porque a gente está correndo atrás de alguma coisa que foi imposta de forma externa e a gente não para de observar esse interno, a demanda interna do nosso corpo, da nossa mente, ou o que você quer chamar, que tem a ver com isso aqui, para poder cumprir uma demanda externa que foi, vamos Imposta, dizer, né? programada, imposta, né? E aí na maioria das vezes, existe um conflito, né, entre essa demanda interna e essa demanda externa. E aí o que que eu faço? Eu falo assim, bom, eu preciso me adequar, né, a essa demanda externa. E essa minha adequação tem um preço, né? Tem um preço, a Exato. gente paga com nossa saúde. Na maioria das vezes a gente vai pagar com a nossa saúde, A gente né? vira escravo disso, né? Porque aí a É, gente fica o tempo todo tentando remediar e se enquadrar, é, remediar e se enquadrar, né? e aí o que acontece é que quando a gente fala do yoga, mas do yoga não do yoga do asana, Sim, mas do yoga nesse processo de reconhecer nossa verdadeira natureza, é exatamente de a gente poder se libertar desses padrões, né? Tipo assim,
que- e você vai se libertando em camadas. O que que é a libertação, né? O moksha, né? A moksha é a libertação final. Mas você vai tendo mini mokshas, mini samadhis, né? Mini são pequenas libertações que a partir do momento que você começa, você inverte esse olhar, né? Para de olhar para fora E e olha joga para. esse olhar para dentro, você vai começar a reconhecer uma série de coisas e talvez começar a se libertar de alguns padrões, né? Falar assim, porque tem coisa, por exemplo, que a gente recebeu da família, uma educação familiar, né? Então, como a gente come, né? Os alimentos que a gente escolhe para colocar na mesa. E às vezes essa educação, na verdade, familiar é cultural, né? Então, às vezes a gente, né, muitos de nós é uma mistura de várias culturas, né? Então, família italiana, minha família japonesa, né? E aí tem coisa que às vezes para o seu corpo, Não. mesmo que seja cultural dentro da sua família, aquilo lá não vai te fazer bem, E pode ser né? que só naquele momento Só também, naquele né, Lu? momento. Para Uhum. não entrar naquele lugar do tipo, eu vou ter que abdicar É, de tudo que eu né? aprendi até hoje, né? É só você saber qual é o ritmo que está tocando a banda e dançar conforme a banda está tocando, e não, né, Exato. fazer como a gente faz, né? Por hábitos, por Uhum. cultura nossa, de repente comer algo que vai aumentar o calor e Exato. prestes a um momento em que você vai já entrar no processo de menstruação ou aumentar o vata, né? Uhum. Enfim, né? A gente não saber utilizar essa dança dos elementos e usar a nosso favor, né? É, Porque porque realmente tem coisas assim que são culturais, né, e fazem parte, às vezes, daquela estrutura familiar, mas a gente entender que exatamente isso que você falou, qual o momento que é melhor para se comer determinados alimentos, respeitando, né, esse impacto que acontece no seu corpo, então, o que eu falo, qual o momento, né, então isso aí envolve as estações, né? A gente perceber e tem alimentos que são mais propícios no inverno, tem alimentos que são melhores no verão, tem alimentos, né? E na maioria das vezes a gente come a mesma coisa o ano inteiro, né? Então isso vai ter um impacto na sua menstruação também, vai ter impacto não só na menstruação mental, na sua disposição. Então a partir do momento que assim, primeira lição, né? Eu tiro o excesso de industrializado, né? Tiro esse excesso de comida pronta, congelada, né? Insiro, né, a comida mais fresca, aquela comprada na feira, né, é, e respeito as estações, né, eu começo a comer mais alinhado, né, com o que está sendo produzido agora, naturalmente esses elementos eles começam a se ordenar. Então por isso que eu falo assim, na maioria das vezes eu falo assim, ah, não precisa você ficar tão preso ao doce, porque a partir do momento que eu começo a fazer essa transição, né? A maioria das pessoas percebe isso, né? Por quê? Porque esses elementos internos, eles vão começar a se contrabalancear com os elementos externos, então você vai acabar encontrando esse equilíbrio, naturalmente, assim, o seu corpo vai voltando para um estado de equilíbrio, né? Então, qual que é o papel, né, do Vaidya ou do terapeuta, né? É exatamente mostrar essa distância, né, para a pessoa e vir ajudando ela a voltar. E o processo de manutenção, na verdade, é esse ensinamento. Falar assim, gente, agora que você encontrou o seu estado de mais equilíbrio, porque esse equilíbrio, na verdade, é um equilíbrio em é, movimento, é, né? E aí ensinar que o, a se todo, manter, né, o acima, mais próximo possível dessa linha mediana, é, que é esse equilíbrio, né? Te dá elementos, por isso que a gente é, aproveita o estudo do uhum, Ayurveda para a gente já começar a se familiarizar. Porque, mais uma vez, eu coloco, já coloquei nas outras lives para vocês. Eu já tive a experiência de acompanhar muitos terapeutas, né, por conta do espaço e por conta da gente sempre trazer o Ayurveda para a saúde do corpo, que as uhum, pessoas precisam entender que quem vai te levar à saúde do corpo é o Ayurveda. A saúde do corpo não está dentro do yoga, né? A saúde é mais para a serenidade da mente, e perceber que as pessoas acabam não seguindo porque elas estão muito acostumadas com a fórmula daqui, onde eu recebo uma receita uhum,
de como eu devo proceder, o que que eu tenho que comer de manhã, o que que eu tenho, né, 2 fatias de pão, um queijo cottage e assim vai, Uhum. né? E marca pontos e quando a gente convida vocês para esse curso da Lu, né, que é um curso introdutório sobre Ayurveda, a gente sempre deixa bem claro, o objetivo não é tornar você um terapeuta, você não precisa decorar termos à torta e à direita, porque você não vai exatamente trabalhar com isso, mas você conseguir entender essa mecânica para você poder colaborar para quando você Uhum. for passar por um terapeuta, até você entender o que o terapeuta está fazendo, né, Lu? Porque tudo Eu que eu acho que entendo acho que é mais até do que isso, é para a pessoa usar isso a favor é dela, isso, assim, no dia a dia, nesse autocuidado, nesse, né? Se e tu, nessa autoobservação também, porque uhum, ajuda muito ajuda. a você parar e perceber o que está acontecendo com você, né? Então é um Sim. processo que abrange tudo, yoga e Uhum. Ayurveda, né? Mas e- O que eu costumo fazer, né, principalmente nesse processo quando a pessoa está entendendo, né? Quando ela chega adoecida, e aí a gente faz todo uma adaptação, né? Um olhar, né, desses elementos, né? O que que tá, quão distante, né? Que a gente que tá desse ponto de equilíbrio. E aí desse processo, aí tem, lógico, uma primeira um pontapé inicial, né? Os 3 primeiros meses, né? Eu sempre chamo, né? Existe uma organização, depois existe, né? Uma adaptação do seu corpo, depois existe uma nutrição, né? Uma limpeza, depois uma nutrição. E depois vem a manutenção. E a manutenção, às vezes, ela é exatamente você passar por todas as estações, para você perceber, né? Tudo que tem que ser mudado, alterado, e você perceber no seu corpo, né? Então, eu lembro de uma cliente, assim, que quando ela chegou, ela, cândida, cândida de recorrência, sabe? Então, candidíase. mas da candidíase, então, assim, e outras coisas, né? Então, que ela tinha relacionado principalmente à menopausa, né? Um corpo muito sensível. E ela, né, nos primeiros meses, assim, ela teve uma melhora muito grande. E aí chegou o verão, ela teve uma queda, né? E ela ficou assim super chateada, que ela falou assim, gente, por que que eu tava lá, né, durante a primavera tava super bem e de repente no verão aconteceu essa queda, né? E aí eu falei assim para ela, foi é o primeiro verão que a gente tá aqui passando juntas, né? Eu e ela conversando. E falei, como que você estava no verão passado, né? Se for comparar. Então a gente nem esquece, né? E ela foi comparar, falou, realmente estava muito, muito pior. Falei assim, então você teve uma queda, mas não que você voltou naquele estado, mas teve uma queda porque é o verão. E você não entende, assim, a maioria das pessoas não entende como o verão impacta no corpo e drena a energia, né? E aí a gente entra no verão exatamente fazendo tudo ao contrário, né? A gente entra no verão tomando álcool, comendo um monte de coisa pesada, fritura, vai pra praia, né? Come tudo frito, né? Cerveja fria, gelada, né? Então a gente faz exatamente sexo pra caramba. É. Então, a sua energia já tá lá no, né? O Agni tá lá no pé, né? Tá super, E né? você Mas acha porque o sol saiu e tá todo mundo com calor que você tá cheio de energia para gastar mais então, ainda, né? essa energia ela deveria ter sido construída antes. Então, Antes. antes, né? Você teria que estar com essa energia, assim, a gente constrói essa energia antes para poder passar pelo verão, né? E aí depois você fazer todo o processo de recuperação. A maioria das vezes a gente, né, no caso dela, ela veio debilitada, né? E aí quando a gente fez uma recuperação, quando chegou o verão, teve uma queda e depois a gente fez um processo de recuperação. Depois de um ano, quando deu um ano completo, na verdade ela veio melhorando, melhorando, só teve uma curva progressiva, né? Mas depois de um ano, quando ela comparou com o ano passado, ela falou assim, gente, era uma outra mulher. Mas aí Olha só. ela aprendeu, né, esse ciclo, né, como que as estações elas impactam no corpo. Principalmente, aí existe o impacto no corpo que está com a menopausa ou a quem está menstruando, né, a menina que vai entrar na menarca, né. Então, assim, se eu entendo, né, todo esse movimento que a natureza faz e eu consigo me alinhar, me aproximar disso,
o meu corpo naturalmente ele entra nesse estado, vai entrando no estado, o nosso corpo ele tá o tempo todo tentando achar, buscar a homeostase, né? Entrar nesse estado de equilíbrio. Somos nós, né? Por uma série de motivos que a gente tira ele da linha. E aí ele tenta ir de novo. Quando eu me ponho nessa mesma condição da natureza, você facilita a vida É, dele, você gasta menos gasta energia, né? menos Porque você energia. está nadando a favor da maré e não Uhum, contra. E a gente realmente, eu costumo, assim, eu penso, né, como a gente tem, como esse corpo é maravilhoso, e no fundo a gente tem muita energia, porque uhum, pelo jeito que a gente sim, vive, a gente ainda consegue ter uma vida longa e durante o dia ainda produzir, né? Vamos dizer assim, não sei, não necessariamente viver, mas produzir bastante. Porque a gente realmente não colabora para poder ter energia. Eu me lembro muito assim de lá de trás o quanto quando eu chegava em casa à noite, eu estava assim destruída, sabe que e aí uhum, no dia seguinte, quando eu acordava, o meu pensamento era, meu Deus, mais um dia, exato. sabe? Então, Eu tô tão cansada e nem uhum, começou o dia. E eu é, sei que isso é um padrão muito forte ainda, que muita gente ainda. ainda sente isso, né? Então, aí vamos de novo, né? A gente começou a falar dos passos ali, né? Eu acho que tem muita coisa, esse cansaço, ele é um reflexo de um corpo inflamado, né? Então, assim, uma das características de um corpo inflamado é o cansaço, são as dores no corpo, essa indisposição, né? Às vezes o sono, né, excessivo. Então, assim, que está relacionado, né, com uma má digestão também, né? Então, isso dentro da Ayurveda, assim, quando a gente fala para a pessoa como comer, o que comer, a gente está falando de preservar essa digestão, né? Então, o corpo inflamado, ele não está digerindo de forma adequada. Né? Então ele vai produzir uma série de sintomas. E são sintomas que, na verdade, se você for fazer algum exame, seus exames vão estar todos normais, né? E aí isso que intriga mais, porque a pessoa que ela fica lá, né? E ela não tá se sentindo bem, mas no exame de sangue isso não vai aparecer, né? Porque não, vamos dizer assim, aí eu vou dar outro nome também técnico, né? Que a gente chama, é um sinal podrômico, Hum, né? hum, É lá no comecinho, né? No Ayurveda a gente chama de Rupa e Purvarupa, né? hum. Que é, assim, são sintomas que assim, para essa medicina ancestral é considerado doença já, né? Para nós, a gente não considera nada. A gente toma lá uma aspirina, toma sei lá o quê, talvez uma Novalgina ou Dorflex e toca a bola para frente. Então a gente não, Exatamente. não, não para prestar atenção nesses pequenos sintomas que aí é nesse momento assim, se nesse momento você muda, se você cuida, se você reage no sentido de prestar atenção nessas qualidades, né, e fazer as coisas para equilibrar, né, você volta para o estado de saúde, né, e na verdade você vai evitar lá na frente, né, uma menopausa é, com vários sintomas, né, com tudo que as mulheres reclamam, com os calores, né, porque essa menopausa é tão temida, né, ela é uma consequência vamos supor, de muito estresse, Muito estresse. muito, E é muito aquilo pouco que você descanso. falou, né? Tudo vai, o que está acontecendo agora, eu Uhum, precisava ter me preparado, então eu tenho que olhar para o que eu fiz antes, né? Então, uhum, eu ainda estou longe da menopausa, não preciso pensar nisso. Não, agora é que você tem que pensar, uhum. né? Agora é que você tem que É agora pensar. que você Você, prepara. você que tem aí uma menina em casa, né? Não tem que pensar em menarca, não, tem que pensar agora, né? Não, é verdade, pelo que você Mas é está falando, verdade. tudo você tem que É. pensar antes mesmo, né? Porque quando a gente fala pensar, assim, Cuidar. esse cuidado, né? Então, assim, se eu. Vamos pensar assim, né? O momento de maior força do corpo humano, se a gente pensa no ano, é no início do. Deveria ser, né? Você deveria se sentir muito forte no início do inverno, né?
Não é o que as pessoas normalmente experienciam, elas são lá gripadas, né? Mas assim, deveria ser, porque se você estiver seguindo, né, todas as recomendações, esse é o momento que, Maior em- por acúmulo de energia. por todos os aspectos, não só energéticos, você está recebendo muito mais energia, você está acumulando energia, e o seu corpo deveria estar mais forte, Potente, né? potente, Cheio de cheio de isso. energia. Zero bala. Tinha que estar zero bala agora. Porque essa energia você vai usar, né? Porque o que acontece? Nesse momento, nesse início de inverno, começo de inverno, você tem menos influência solar e mais influência lunar, né? E quando chega o verão, você está com mais influência solar e menos Solar. influência lunar. E o Sol, ele tira energia, vai tirar a sua energia, não só da Terra, mas do seu corpo também. Então, se você tem essa reserva, você vai passar ileso pelo verão. Obviamente, sem extrapolações, né? Você também preservando. É, o verão, ele, se a gente comparar com o ciclo feminino, ele é como se fosse a menstruação. Então, qual que são as recomendações da menstruação? Que a mulher descanse. Então, o que que a mulherada faz, né? O que que normalmente a gente faz? Vai pra academia, aí vai puxar ferro, né? Você fala assim, não, não vou me render a essa menstruação, eu vou pra academia, estou lá com muita dor, tomo lá sei lá o quê e vou fazer toda a minha E sigo série, em porque aí, frente. porque na nossa cabeça a gente entende o quê? Que assim, eu estou lutando contra essa questão que eu estou, né, vivendo. Só que quanto mais eu faço isso, pior eu fico. Menos energia Então, eu tenho, né? Porque eu não tô só me isso, eu vou. desdobrando também, É, né? O meu corpo está se desdobrando para se manter num equilíbrio também, isso, mínimo. isso também, mas eu estou, neste momento, quando eu faço isso, eu estou construindo um caminho de uma doença. Né? Então, eu deveria descansar, eu deveria preservar toda essa energia. Eu não deveria gastar. É o momento que eu falo assim, é vata, né? Movimento, do expurgo. Eu deveria estar em casa descansando, não fazer absolutamente nada. Ah, eu tenho um trabalho, mas se eu consigo. Tem pessoas que conseguem organizar isso melhor, né? De fazer menos coisas. Se tem menos coisa ou menos intensidade. Se eu tenho condições de organizar minha agenda de trabalho não marcar coisas tão pesadas, tão complexas, né? É, se eu faço exercício, evitar Não, de fazer exercício. se no trabalho não dá para você modificar nada, tira alguma coisa da tua agenda nesse É, período, pô. Né? sim. Alguma coisa você fala, não, não vou a tal lugar, vou ficar em casa. Eu vou te falar que, assim, por experiência própria, isso acaba acontecendo. Se não acontece naturalmente, você acaba sendo forçada, né? Quantas mulheres tiveram que não ir porque não estava aguentando de cólica, né? Mas Então, poderia não ir sem ter a cólica, né? então de novo, são várias camadas aí para responder isso, mas ah, a preservação, né, nesse momento, quando eu falo, se eu for comparar de novo com o verão, né, então o que que é o verão? O verão, toda a minha energia está sendo sugada, está sendo tirada do meu corpo, vamos dizer assim. Então, nesse momento, eu deveria fazer o quê? Descansar, comer uma comida leve, né? Comer uma coisa que nutre e talvez ao mesmo tempo refresque meu corpo, dependendo, né, de como eu estou me sentindo ali. Né, não ter nada, né, evitar qualquer tipo de embate, estresse, discussões, né? Então, assim, realmente ter ser um processo de recuperação, né? E quanto mais eu faço isso, mais o meu corpo ele vai se alinhando e neste processo, essas cólicas, esses desconfortos, eles vão, junto com uma alimentação adequada, eles vão indo embora, né? Então, na grande maioria das vezes, quando você começa a fazer esse processo, de 1 a 3 meses você regulariza, né? Então, aí a pessoa não tem mais, às vezes, aquele fluxo intenso, ou às vezes aquela enxaqueca Forte. horrível, ou aquela cólica que mal pode se movimentar, né? Então é um processo, porque cada mês a gente vai nutrindo mais esses tecidos que são mais profundos, né? E vai trazendo e junto com isso um descanso, né? Junto com isso, né? A gente aprendendo a lidar, né?
são questões ou preconceitos ou a nossa própria ansiedade também, né? Então, muito desse processo é, de novo, se a gente voltar para a questão do yoga, como a gente interpreta a vida, né? Então, assim, eu estou sempre devendo alguma coisa, né? Por uma demanda externa, né? Então, assim, qual que é a minha interpretação de vida em relação a isso, né? Também, né? Quem é essa pessoa, qual que é essa demanda interna e qual que é a demanda externa, como que eu me liberto estando no mundo, né? É. Não é assim? A grande conquista dentro do yoga, né? Eu me Hum, liberto, mas eu estou no mundo. Não me liberto porque eu fui para os Himalaias, e porque eu me isolei no meio do mato e agora não tenho contato é. com mais ninguém, né? Mas eu consigo me libertar e ainda estar ali vivendo. Consigo continuar trabalhando, consigo, né, viver na minha família, mas aquilo ter um impacto muito menor, né? Você não vai mudar o externo, você vai mudar o interno, né? Então, isso é uma conversa, né, bem mais profunda, né? E É, talvez demande mais mas, tempo ali, mas. mas dentro do próprio encontros nossos, né, com você durante o curso, é para isso, né? Para É. a gente também se autoquestionar, porque a gente aceita uma demanda e a gente nem pensa se a gente precisa aceitar dessa forma, né? Então, assim, Uhum. é aquela velha história, né? Você pensa ou você é pensado. Muitas vezes nós Uhum. somos pensados, nós só seguimos alguns scripts. Alguém chega para você, pelo menos, e te pergunta, né? Por que que você está agindo dessa maneira? Ah, é porque é assim que todo mundo faz, não é assim que é para fazer? As minhas primeiras aulas com o professor Osnir, Uhum. as coisas que eram colocadas ali dentro da aula, em termos de como você conduz a sua vida, sempre me jogaram para trás do tipo, nossa, mas podia fazer diferente, né? Uhum. Eu nem Sim. sabia que podia ser diferente, nem tinha aberto essa possibilidade para mim. E, assim, nesse encontro hoje, né, o que você comentou sobre, é, né, do calor e do frio, do feminino, do masculino, essa coisa, né, que a gente tem como uma crença de que o sol nos dá energia, né? Então, Hum. no verão nós estamos cheios de energia, na verdade, não. Nós estamos dando nossa energia para o Dando nossa sol, energia, gente, né? né? E a gente nem percebe porque tá certo, né? Tá certo e eu não preciso me perceber. Então, é só vamos supor, é uma questão de física, né? Aí entra todo a Ayurveda de matemática, A física, gente né? adora É, quando você entra nesse lugar, Lu. É aí que a gente gosta. porque é só você pensar, né, que todo esse calor estava no interno. Imagina, o que que o Ayurveda explica? Que no inverno o seu calor está concentrado no seu tronco. Por quê? Né? Porque você precisa preservar a vida, né? Então, assim, todo esse calor vai estar aqui para poder preservar esses órgãos internos. Então, por que que a gente vai comer uma comida que tem um pouquinho mais de pimenta no inverno? Aí, porque a pimenta ela tem um elemento chamado rádias, né, que é movimento, e isso para levar para as extremidades. É como se eu tivesse, né, uma lareira, né, na sala, e eu vou pegar aquele calor e eu preciso espalhar isso pela casa, né? Mas o meu calor está concentrado no meu tronco. Quando vai chegando no verão, o nosso corpo ele tem um sensor, a gente tem um sensor, né, aqui, o nosso central de controle, né, nosso hipotálamo, ele sabe, né, que tá calor lá fora, né, ele fala assim, gente, então agora eu não preciso concentrar, agora eu posso usar do calor externo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai dissipar esse calor. Então, eu não vou mais concentrar aqui. E aí eu transpiro, né? Eu dissipo esse calor. E aí eu Sim. tenho a sensação que eu tenho mais energia, porque esse calor que estava aqui concentrado, ele vem para a extremidade. Ele vem em movimento. E aí então, é que nem você vê as formigas, né? Você chega no verão, você vê um monte de carreirada lá, na primavera, né? Aquela coisa. E no inverno você não vê nada. Tá todo mundo Pois dentro da é, essa é terra. a parte boa daqui de casa, que não tem nenhuma formiga andando. Mas assim, então isso é um processo, inclusive de física, né? De termodinâmica, né? Então, assim, a gente tem uma sensação que, que na verdade o nosso corpo, ele, desse calor, porque a gente está
removendo esse calor de dentro e indo para fora, mas também existe essa atração desse que a gente chama de prana, né? Dos, Prana está aham, sendo sugado pelo sol, o sol está absorvendo essa sua energia também. Então você está pondo para fora e o sol está buscando. Quando chega no gente, inverno, está ao contrário. Você está sendo nutrido pela energia solar, o sol está mais distante. E aí você concentra essa energia no seu tronco e você é nutrido pela energia lunar, né? Aí quando a gente fala dessa composição do corpo feminino, né? E isso vai, todos os seres a gente sempre está em equilíbrio, né? Então, porque a gente tem esse calor interno, a gente precisa dessa estrutura mais fria do lado de fora, porque senão a mulher ia ficar louca, né? Se ela já é quente dentro e aí tá quente lá de fora, fica doida, né? Por isso que quando as mulheres elas começam a perder muita gordura, existe um sofrimento maior, né? Nesse, dentro desse aspecto da menstruação. Pode secar a menstruação, pode ter, vamos supor, muitos atletas elas entram na interferir na. É, menopausa precoce, né? ou não podem É, gerar não filhos, pode gerar né? Perdem a filhos. capacidade de gerar filhos. É. Tudo ao E contrário do que a gente imagina, né, Lu? Tudo ao contrário, meu Deus. O que que a gente e, vai e o, fazer? o inverso para o masculino é a mesma coisa, né? Então o masculino ele tem aquela estrutura quente para preservar, né, o sêmen, né, aquela estrutura fria, né, porque o sêmen ele é viscoso, então a gente chama de soma ou energia lunar, né, o feminino energia solar interna, energia lunar fora, energia solar lunar solar interna, e o masculino energia solar externa, mas energia Terno. lunar interna. Quando essa energia lunar entra em contato com a energia solar, né, que é no ato sexual, e esse esperma ele entra, né, em contato, se você for, eu vou ver a vagina ela é super ácida, né? Ela já é uma primeira barreira para esse esperma, né? Então você tá aqui hoje é uma vitória, né? Porque se você for ver todas as barreiras, né, que existe para esse esperma chegar lá e fecundar o óvulo, Aquele óvulo. Aham. né? E ali de novo ele se torna, né? Aí a Lua, né? E o Sol, de novo, né? Uma outra estrutura ali, aí a coisa se inverte de novo. Então assim, o tempo todo a gente está nessa combinação do calor e do frio e do quente, do Sol e da Lua. Por isso que esses são dois aspectos dentro do yoga que são bem importantes, né? O Sol e a Lua. E dentro do Ayurveda também. Logo no primeiro Shloka, né? A gente está falando do Sol e da Lua, né, dessas duas energias. Quando a gente fala, né, do Sankhya, a gente está falando, né, né, da Prakriti, né, da energia, né, solar, da energia lunar, que eles dançam, né, da energia feminina e masculina, é exatamente isso, é o sol como se fosse o sol e a lua, né, eles dançam e aí toda a natureza ela se expressa, né? E ela se expressa por quê, né? Se não, qual o reflexo, né, da vida na Terra, se não for essa dança entre o Sol e a Lua, né? Então isso se representa em todos os aspectos, né, da vida, né, e do nosso corpo também. É pegar É uma, esse pulo do gato, né, Lu? Porque assim, ao longo das lives é isso, né? Observar seu Agni, né? Não deixar a ama se acumular dentro do seu Uhum, organismo. E, né, eu percebo que a gente vai nessa escala, que é uma fórmula, se a gente pode falar de fórmula, né? É uma fórmula básica, mas realmente você precisa conhecer esses detalhes da sua própria vida, né? Porque uhum, a gente está falando da saúde da mulher, mas saúde é saúde em qualquer ser humano, o homem também tem que uhum. fazer essas observações, né? E é incrível, Lu. Então, é que é Eu já só nem sei o que dizer. mas é que é só é uma forma talvez diferente de observar aquilo que a gente conhece, É, né? E às vezes a gente, de mudar a forma de olhar, às vezes a gente consegue entender um pouco melhor, né? Ou não, tem gente que não vai entender, mas assim, na maioria das vezes, quando a gente entra com esse olhar, né, fica mais fácil, né, para nós respeitarmos, né, esses limites, né? Ou as nossas
as nossas capacidades, vamos dizer assim. Por que que eu falo isso, né? Porque na maioria das vezes, assim, a gente tá nesse mundo meio perdido porque nunca ninguém parou para explicar absolutamente nada, né? E aí a gente meio que vai comprando algumas verdades também externas em relação ao nosso próprio corpo, né? Então, nada melhor do que você mesmo, né? Assim, a gente e é pior e né, assim, a grande e é bem interessante assim, né, que na maioria de nós às vezes não acredita, né, naquilo que a gente está sentindo. Então, assim, você está sentindo um desconforto e aí você fala, não, mas o médico falou que eu não deveria estar assim. E aí você fala, não, Então eu então eu não tô tô. errada. Então eu não tô, Então eu não tô. É, né? A né? gente é muito é tudo muito, somos muito sugestionados, muito fáceis de sermos manipulados, né? E detalhe, né? O desconforto virou uma coisa tão comum, não Uhum, natural, comum, que eu estou tão acostumada a viver de forma desconfortável que tudo fica igual, né? Eu é. não questiono esse desconforto, né? Eu não questiono a minha dor de cabeça, a minha falta de vitalidade, a minha falta de vontade. Normalmente aquilo que a gente falava lá atrás, né? Muitas vezes eu coloco aquilo dentro de uma personalidade, defino que a minha personalidade é assim ou assada, e de repente, na verdade, de repente não, né? Muitas vezes é a forma como eu estou nutrindo esse corpo que gera um corpo assim, né? Porque esse Uhum, corpo uhum, é construído por alguma coisa, né? E sim. construído pelo que você come, né? Ou melhor, pelo que você digere, né? Já É, aprendi isso. e de novo, né? A gente gere com todos os sentidos, né? Então, isso é uma das digestões, né? Uma das coisas é o que a gente está pondo na boca. Mas tudo que a gente vai absorver com os sentidos, isso impacta. Impacta vice-versa, né? Isso que a gente assiste, como a gente se relaciona com o outro, vai impactar a nossa digestão. E, obviamente, aquilo que a gente põe na boca vai impactar em como a gente reage usando os nossos sentidos, como a gente devolve isso. Então, assim, logo quando eu fiz meu tratamento, meu primeiro tratamento lá atrás, né, quando eu entrei né, me aproximei do Ayurveda, e eu me aproximei porque eu adoeci, né, é, e foi uma das coisas que, assim, isso veio maturando dentro de mim, assim, falei assim, gente, né, a questão do tempo foi uma das coisas mais importantes, assim, que eu percebi qual era o tempo que eu investia na doença, e aí, a partir do momento que eu percebi um corpo sem a doença, né? Eu falei assim, gente, agora tem um tempo que eu vou fazer com esse tempo. Aí eu percebi, falei assim, gente, como eu investia e gastava tempo cuidando da doença, Cuidando da né? doença, Cuidando da doença. Então, exatamente. isso foi um ponto. O outro foi de como eu usava os meus sentidos, né, de perceber a importância, né, de como a gente usa os sentidos. A gente não dá importância para isso. E isso é um número um. Lá. Se a gente vai ler o Ashtanga Hridaya, né, as três principais causas de adoecimento do ser humano, né, a primeira delas é como a gente usa os nossos sentidos. Né, como a gente usa ou desusa, Distorce, né? ou usa demais, né? Então, a Sim. gente não, sem limites, né? A gente usa demais, às vezes, em todos os aspectos. A gente, para nós, assim, eu vou falar aqui mais do ocidental, eu acho que não sei se é o mundo inteiro, mas eu vou falar do que a gente conhece, do ocidental, a gente mais é melhor. Sim, olha, e você sabe, me correu agora, né? Tem pessoas que não conseguem nem permanecer em silêncio, né? Então consomem muito som, Uhum, muito barulho. Então chega em casa, liga a televisão, liga, né? Barulho, barulho o tempo todo, música o tempo todo, uhum, conversa o tempo todo. uhum. É uma sobrecarga dentro dos sentidos, não é, Lu? To- Tudo. Não Sim, é? a gente não consegue ficar em silêncio, né? O silêncio para nós é considerado improdutivo, né? Sim, Então a gente está sempre é, preenchendo esses espaços com alguma coisa. Então assim, se você dá aula, provavelmente você está usando demais, né? O ouvido, os olhos e principalmente a fala, né? Fala, 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 fala.
né? Às vezes tem gente que trabalha no escritório, provavelmente está usando demais a Os vista. olhos. Aham. Só que a gente não tem nenhum cuidado em relação a isso, né? E a gente vai fazer o quê? A gente põe uma prótese, né? Que é isso que eu estou usando, uma prótese, né? E a gente vai corrigindo algumas coisas, né? Mas a gente não vai cuidando desses sentidos e não vai. Essa sobrecarga, vamos dizer assim, é que a gente não associa os nossos sentidos com a saúde, né? Não mesmo, não mesmo. Né? Ai, Então, meu Deus, cada, é. e cada sentido ele está relacionado com um órgão, né? Então a vista ela tá ligado, né? Ela vai nossa, vai conectar com a digestão e com o fígado, né? As narinas elas estão conectadas, né, com o nosso sistema excretor, né? A boca, né, tá diretamente ligada ao sistema reprodutor, né? Então, a minha audição está ligada, né, ao meu tato, né? Então assim, como a gente não associa uma coisa com a outra, a gente parece como se a gente tivesse tudo desconectado, né? Então, assim, eu vou aqui fazer um negócio, né? E aí, ao mesmo tempo, eu vou fazendo uma outra coisa, e ao mesmo tempo, assim, comer é uma coisa supérflua, então é melhor eu comprar tudo pronto, porque aí eu gasto menos tempo. Tem gente que fala isso pra mim, fala assim, nossa, que pra mim, assim, quanto menos tempo eu gastar com comida, melhor, né? Só É, que existem três coisas que você não pode terceirizar. Tem muita coisa que você pode terceirizar. Você pode terceirizar, inclusive, né, a maternidade, inclusive você pode terceirizar, né? Mas e nem tô, não tô aqui criticando isso. Tô falando assim, sim, parece sim, que uma coisa que não dá, uma coisa que você consegue. dá. Mas a de se Mas alimentar, não, né? você não consegue terceirizar a sua alimentação. Você não consegue terceirizar a sua excreção, né? Você não consegue terceirizar o seu sono. São coisas que só você pode fazer. E a Que gente são dá os uma importância. pilares, né? Exatamente. E a gente dá uma importância muito baixa para isso, né? Pouca importância para isso, É né? por isso que tem que ter o conhecimento, né? Esse convite sempre ao estudo é para que você tenha cada vez mais conhecimento para poder desenvolver o discernimento, que Uhum, esse é o mais difícil, né? Não o mais difícil, é treinável também. Você também vai aumentando a sua sensibilidade, né? Porque aquilo que eu comentei na live passada, você joga uma luz sobre aquele assunto e aquilo que eu não conseguia enxergar, agora eu consigo notar. Por quê? Porque alguém direcionou a minha luz, colocou luz sobre aquele assunto e eu consigo visualizar melhor, né? Então, uhum, por isso que, mais uma vez, reiterando aí, pessoal, a ideia de você estudar o Ayurveda, estudar o Yoga, estudar o Vedanta é para desenvolver a sua sensibilidade. Quanto mais você tiver sensibilidade, mais você vai poder notar o que está acontecendo com você e discernir, né? Aí você uhum. pode escolher realmente, né, conscientemente, se eu quero pagar esse tipo de preço. A gente tem certeza que não, porque as doenças que são desenvolvidas, você vê todo mundo querendo correr das doenças, então não é um preço que você quer pagar, né? Se você Uhum. ficasse doente, ficasse quietinho ali, curtindo a sua doença, mas você não quer, porque na hora que ela bate, você vê que o preço foi alto, né? A Elaine que tá falando assim, eu não É, sabia Elaine, tem tanta coisa assim, né? Porque assim, dentro dessa medicina, tudo tá relacionado com tudo, né? Então, tem uma coisa assim que o Dr. Lage ele fala, e é bonito, ele fala, né, que uma das coisas dentro do Ayurveda, dentro dos textos, é que você jamais deve suprimir nenhum expurgo, né? Então, assim, se você quer espirrar, você espirra, se vai chorar, você chora, quer fazer cocô, xixi, a gente não deve. Isso realmente, isso é uma das coisas que dá problema no ciclo menstrual, né? Menstruação retrógrada, então a gente segurar cocô, segurar xixi. olha, E aí a lágrima, né, uma das coisas, né, que ele fala, jamais, né, interrompa, né, um choro, né? Por quê? Porque as lágrimas, elas são as emoções cristalizadas, né? Então, só que essas emoções, ficam aonde? Na nossa coluna, Bhadya Dhatu, né, que é o nosso sistema nervoso.
né? E aí a gente vê isso, né? Quando a gente faz anamnese olhando a língua, né? Faz anamnese olhando outros aspectos da pessoa, né? O quanto que às vezes ela tá com tanta emoção ali, né? Guardada, as sete chaves, né? E aí, se ela, daí aí às vezes começa o tratamento e a pessoa sente vontade de chorar, quando a gente chora. Por quê? Bom, Porque isso significa que você está movimentando essa energia que estava ali presa, né, concentrada. Só que para a gente fazer esse processo sair daquele lugar, a gente precisa, de novo, sua digestão precisa estar boa. Porque essas emoções elas vão sair daquele lugar e você precisa digerir isso. Não é que vai sair de lá e vai fazer o quê com esse negócio aí, né? Você vai voltar o negócio ali e você vai falar, o que que eu faço com isso? Você entra em desespero? Não, você precisa digerir, né? Então, primeiro, por isso que, em primeiro lugar, a gente corrige a digestão da pessoa. Então, quando a pessoa chega, você fala assim, mas e as outras coisas? As outras coisas a gente vai ver depois. Porque a gente precisa primeiro você. resolver a digestão. Porque a partir daí, se você está digerindo bem e eliminando bem, qualquer outra coisa que vier ali, você vai conseguir lidar. Se eu não estou digerindo bem nem eliminando bem, todas as outras coisas que é o que já está acontecendo, você não consegue lidar. Aí aquele negócio que é desse tamanho fica desse tamanhão, né? Aquilo que é um probleminha vira um problemão, né? E aí entra o discernimento, viveka, né? O que que é viveka, né? E vairagya também, né? O que que é Sim. o vairagya? Você ter a condição de distinguir, né, o que é o real do irreal e não colorir aquilo, não colocar as suas emoções, as suas questões ali no meio Não criar expectativas, né? Não, Exato. né? Não achar que aquilo é o que vai mudar a minha vida e eu vou encontrar felicidade. Não, não é Não, não, felicidade, né? não, nem tô falando disso, eu tô falando assim, exatamente da própria doença em si, né? Da própria questão que a pessoa está lidando. Porque se ela tá tratando uma ansiedade, vamos dizer assim, se eu não corrijo a digestão dela, primeiro, e eu começo a mexer ali no negócio, todas essas emoções elas podem vir à tona, mesmo ela não digerindo de forma adequada. E se ela não está digerindo e isso vem à tona, isso vai gerar um problema para essa pessoa. Então, eu primeiro faço essa digestão acontecer, eu faço ela fazer cocô todos os dias, né, urinar de forma correta, dormir, porque aí ela consegue produzir os hormônios, né? E aí a gente vai. Aí, só que isso já é um processo, aí ela já está se sentindo bem. Tem gente que já nessa parte ela já fala assim, já tô bem, já tô bem. Esse é Por o quê? Porque problema. imagina, já são três conquistas, né? Ela tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, tá dormindo, né? Eu virei bebê, né? Tô fazendo cocô, xixi, aí eu já tô feliz. Aí a pessoa, né, não quero mais nada. Aí ela vai tomar uma para comemorar, ué. É, né? Né? Mas aí que começa o tratamento. Se ela estiver tratando é aí que começa, porque aí eu vou ter condições de gerar um movimento nesse sistema nervoso, que as coisas estão ali presas, e eu fazer aquilo circular, e aí sim, a pessoa pode sentir vontade de chorar, ela pode sentir vontade. E é bem comum isso acontecer, bem comum. Não, e é Porque, ótimo, exatamente, é o que você falou, é ótimo, né? É ótimo você deixar aquela emoção se manifestar, né? Deixa ela acontecer até o final, né? A Cris está falando aqui, né? Como tira a friagem do corpo. Aí tudo depende, né, Lu? Depende de então, várias coisas, né? aí a gente precisa entender exatamente o que está provocando, né, isso, mas assim, de uma forma bem grosseira, assim, na maioria das vezes isso, a gente fala que os vaios, eles não estão na direção, ou não estão na direção correta, ou você está tendo uma baixa, a gente fala uma má circulação, né? Então, a má circulação dentro desse aspecto do Ayurveda pode estar relacionado à pressão baixa, pode estar relacionado às vezes uma alimentação inadequada, pode estar relacionado a mesmo uma fraqueza muscular, pode estar relacionado. Então tem muitas questões que podem estar provocando isso. É, né? Então a gente precisa de novo corrigir o Agni, primeira coisa, corrigir o Agni. E se eu vou pensar na analogia da casa com uma fogueira, com uma lareira, né? Então, se eu não tenho uma distribuição boa de calor, aquele calor vai ficar concentrado só num lugar,
né? Então, e aí as minhas extremidades, a tendência é as minhas extremidades esfriarem, né? Então, o que que isso quer dizer? Na maioria das vezes quer dizer que pode estar relacionado, né, a um coração não tão forte assim, né? Um coração que precisa de trazer uma energia. Pode ser isso, pode ser outra coisa também, né? Mas uma grande maioria das vezes é essa distribuição de calor que não está de forma adequada por falta de energia, né? E aí a gente precisa trabalhar de novo o Agni, né? Trabalhar essa energia que está no coração, né? E aí uma alimentação que vai nutrir, que vai distribuir esse calor, né? Olá, certeza que a alimentação é, Cris. Tem Tô uma junto, circulação. Cris, tô junto contigo. É certeza que é uma alimentação inadequada. É certeza que a gente não percebe os nossos sentidos. É Então, isso mesmo, e se Cris. você pensar numa alimentação inadequada, a gente às vezes pode estar, dependendo de um acne que está instável, você gera ama, né? E aí ama pode gerar bloqueios, interrupções, tá? Então a gente pode falar assim que vata é o que leva a energia, né? E se você gerou um bloqueio, isso não chega até o local que tem que chegar, né? Então, assim, né, essa pergunta ela é muito a gente precisaria ter muito mais informação para poder ter uma resposta Não. É, quando direta, ela né? colocou ali, eu falei, como Deus do céu, como que a Lu vai responder? Mas tudo tem muitas particularidades, muitas variantes para poder ser analisada, né? Uhum. E aí Né? a gente fez aqui um bate-papo de 1 hora, mas a gente já É, está para 1 hora e 20, né? Eu tô acho que adorando. tá na hora de encerrar, Não! né? Agora que todo mundo está fazendo comentário aí, a gente quer continuar. Vocês não querem continuar? Fala aí com a gente. Mas eu só estou dando esse toque do horário aí, porque basicamente, assim, você conseguiu falar um pouco sobre tudo, né? A gente não entrou tanto aí na menopausa, mas a gente já fez alguma coisa e já Não. tiveram outras lives que a gente Uhum. falou que a Lu, né? A gente, eu só estou aqui ouvindo. A Lu falou bastante sobre esse assunto da menopausa. E aí, gente, fica o convite, ó, aproveita que você está aí agora, entre em contato com a gente aqui no Sudarshana para se inscrever para a aula aberta do curso introdutório de Ayurveda com a Lu, que o grupo né, é um grupo direcionado, ela vem com todo um material ilustrativo muito bacana que ajuda você a resolver essa mesma pergunta aí que a Cris fez, né? Como que eu faço para tirar o frio do meu corpo, né? Como que eu faço para avaliar essas coisas? Durante esse curso, você vai ter bastante elemento, assim, bastante informação, né? Você quer falar um pouco do curso, assim, Lu? Quanto dura, mais ou menos o que você, Uhum. né? Já estão aqui dando receita aqui, ó. Chá de coentro na menstruação, ele regula? Então, Elaine, vai depender muito de quem é a pessoa. Eu, assim, para menstruação, normalmente a gente usa outros chás, né? O coentro, ele é um chá resfriante. Se a pessoa tiver com alguma questão de calor, né? Ou de talvez excesso de fluxo, pode ser, mas eu precisaria entender um pouco melhor quem é a pessoa, né? E as condições dessa pessoa também, né? Então, assim, eu não consigo te dar essa resposta, assim, então, assim, né, se vai regular 100%. Mas é um chá, o coentro é um chá na menarca, né? É um chá que ele é bem bom, assim. Então, se a pessoa tiver com talvez um fluxo muito intenso, ele pode, porque está relacionado à pita, pode ser. Eu não sei exatamente a condição da pessoa com quem você está referenciando, né, todas as características.
mas não é só o coentro, né? Tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Então, não sei se a resposta ela fica muito vaga, né? Porque a gente precisa entender a pessoa. Só para vocês entenderem, né? Isso aí juntando com a pergunta com o que a Dedé me pediu. Ah, pra gente poder, assim, o Ayurveda é um pouco diferente, é diferente para a gente responder essas questões. Eu acho que em outras lives eu tentei trazer, né, esse contexto que a gente vai sempre olhar, né, a gente vai olhar a doença ou olhar o desconforto, mas a gente tem que olhar a pessoa e olhar todo o meio, né, Aquela, onde isso está acontecendo. Então, assim, não é assim, a pessoa, a menarca, assim, ou a menstruação, ou a menopausa. Aí eu tenho uma lista de coisas que eu jogo aqui, né? Existe a doença ou o desconforto, existe a pessoa, né? E existe o meio onde essa pessoa está. E aí esse conhecimento vai levar em consideração todas essas coisas. Então, para cada pessoa, essa recomendação ela vai ser diferente, né? Ela não é a mesma recomendação. Então, mesmo que, né, outro dia, né, uma moça, a gente veio na consulta, ela falou assim, ah, né, a fulana, ela vai estar tomando um negócio, uma coisa, né, e eu tinha falado para ela só com uma quantidade menor, né, tinha menos elementos, só que a moça que ela estava se referenciando estava tomando de manhã e para ela falou assim, você vai ter que tomar à noite numa dose menor. Porque eram coisas diferentes. Assim, apesar de parecer a mesma coisa, o horário muda, aquele corpo muda, né? A quantidade muda e o efeito no corpo muda. Então, vou dar um exemplo bem bobo, assim, né? Tem uma erva que é super conhecida dentro do Ayurveda, que é a trífala. sim. A trífala, ela é queridinha, assim, né? Dos médicos, dos Vaidyas, porque ela é multidisciplinar, vamos dizer assim, ela serve para muitas coisas. Mas a trífala de manhã ela tem um efeito, a trífala à noite ela tem outro efeito, a trífala em 500 miligramas ela tem um efeito, a trífala em 1000 miligramas, né, ou mais ela tem outro efeito, a trífala demolhada ela tem um efeito, a Nossa, trífala é, então é assim difícil. é, 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 é uma erva que dependendo como você usa, né, essa é a beleza do Ayurveda. Apesar de a gente estar falando assim, o chá de coentro. Depende, né? Eu, eu, é, a quantidade depende do horário, A depende se é em estação que jejum, você tá também a vai estação, interferir. se está em jejum, se é Hum, depois do almoço, né? Então é peculiar, assim. E quando eu falo para as pessoas virem no curso, elas não, esses detalhes todos a gente vai aprender olhando para si mesmo, né? Porque a gente não é um curso para você formar e tratar ninguém, é para você se olhar. Então, assim, eu vou aprender me auto-observando. Então, obviamente, assim, o coentro para fulana vai ser de um jeito, e para Beltrana pode ser que seja de outro. Mas, assim, a gente vai experimentar no corpo e vai ver, né, como que isso acontece. A gente vai aprender algumas características, o que que é bom, o que que não é, mas a gente tem que experimentar no corpo. E isso é fundamental, assim. Uma das coisas que no instituto, né, com o Dr. Lad, era um negócio assim que era experimentação o tempo todo assim, era põe na boca, assim, se tem dúvida, põe na boca. Vê experimenta. como é que é, experimenta. Isso que você falou é muito bom, né? Tem dúvida? Experimenta. Não é tem dúvida, não faz, né? Porque tem É, gente que fala, eu não acredito. Não, não, experimenta, né? Aliás, toda essa tradição, ela é baseada na essa- experimentação. na Não experimentação. acredite, não acredite no que a gente fala, né? Uhum. Mas também não duvide antes de experimentar, né? Aproveita que você recebeu aí uma questão, um ponto de interrogação e vai lá, experimenta. Vem fazer uma prática de yoga e vê como que você fica depois disso. É, Né? é uma Fique em experimentação. silêncio em alguns instantes, observa a sua mente, como ela fica. Faça algumas respirações de forma controlada, né? De Uhum. forma direcionada,
e você também vai perceber, né? Muda alguma coisa na tua rotina e você também vai perceber, né? Então não é assim, tira isso porque o Ayurveda é uma coisa mística, o yoga é uma coisa mística, e a Uhum. gente já veio todo mundo aqui super, como que eu posso falar? Equilibrados, e porque somos equilibrados, estamos ensinando isso. Ao contrário, né? Uhum. Nós, inclusive, precisamos disso, porque reconhecemos em nós a falta de saúde, a falta de equilíbrio, Uhum. e experimentamos as práticas para poder observar isso, né? Observar essa mudança. O Sim. horário do curso, deixa eu puxar ela para É, falar do curso, que senão é. ela vai ficar falando de erva. 11h30. Começa às 10, então são todos, se não me engano, são 4 meses, né? Todos os sábados, das 10 às 11h30. É um curso introdutório, a gente vai ver um pouquinho de cada coisa, então vai ver a origem, né? Vou falar um pouquinho do Sankhya, né? Até para dar uma contextualização para tudo que a gente vai falar dentro do curso. Mas é um curso assim onde a gente vai experimentar muito, assim, né? Eu vou pedir para vocês é, fazerem um mini diário e aí a gente vai trazer, vai conversar sobre isso, então sobre as questões que cada pessoa tá se auto-observando, né? E aí a gente vai entender assim o que que isso significa, né? Dentro dessa perspectiva do Ayurveda, né? E aí a gente é como se fosse desmembrando, né? Vai descobrindo isso. Mas tudo assim nesse processo de experimentação, né? Observando cada item dessas coisas, né? De experimentar na cozinha, alterando as coisas dentro de casa, né? E aí toda semana a gente faz um check, né? Como que foi que isso evoluiu, né? Como que você observou isso? O que que melhorou? O que que funcionou, né? Mas assim, sempre trazendo um contexto técnico também por trás, né? Não é só uma experimentação sem conhecimento. A gente vai atrás do conhecimento, né? Um embasamento, né? Da onde veio essa medicina? Por que que é observado dessa forma? Experimentação, uma checagem dessa experimentação, mais conhecimento, e aí, então assim, é gradual, né? Então cada semana a gente vai colocando uma coisinha, um item, né? Vai subindo Vai a subindo escadinha ali, a escala, vamos só né? avançando. E um dado importante, né? A gente faz a aula e depois essa aula é gravada, né? E você pode sim ficar com esse material para você rever, né? Ah, rever o material, né? Você ter essa aula gravada, a gente sempre gosta de instruir isso. Não substitui a sua presença dentro do curso, Uhum. porque é através da sua presença que a dinâmica do curso vai acontecer. As suas perguntas ali, cara a cara com Luciana Kimi, vai ajudar você a se descobrir, né? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente tem que observar. E Uhum. muitas vezes a gente está observando alguma coisa, mas a gente nem nota que aquilo é um distúrbio, porque o distúrbio foi normalizado, né? Se Uhum. tornou uma coisa comum, então já que é comum, então é normal eu sentir isso. E às Uhum. vezes não é normal, Uhum. né? Ok? Ok. Ai, Lu, e agora? Que eu não vou. A gente continua no sábado. É. Sábado, participa da aula aberta, tá Uhum. bom? Domingo, tem uma dinâmica presencial com a Lu aqui. Se você já está cheio, né? Não tem muita vaga, não. Se você está afim, já entra em contato para você poder participar, porque é um grupo reduzido, a dinâmica para poder atender é um grupo reduzido, né? E a gente espera vocês na aula aberta, né? Se você ainda não se inscreveu para o curso, de repente aí nessa aula aberta, aliás, não é de repente, eu tenho certeza que a hora que você assistir a aula aberta, você vai ver a importância de Uhum. você escutar um pouco mais, né? E não só escutar, dialogar com o aluno, porque aqui na live, às vezes, Uhum. a gente não consegue conversar também. Começa, Laine, sábado agora, das 10 às 11h30, é a primeira aula do curso e essa primeira aula vai ser aberta. E a É. gente conta com a presença de vocês.
Tá bom, gente. Ok? Então, até amanhã para quem vem. Eu venho, eu não vou dar aula, eu venho, eu vou, aliás. Olha, eu já mudando tudo. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu achei que essa série de Ayurvedando com a Lu foi um sucesso, né? Me despedindo por enquanto das nossas lives, né? Mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai voltar a fazer isso, e pelo menos eu adorei fazer, Lu. O Ah, Sudarshana é uma escola de muita sorte por ter conseguido cruzar o meu caminho, o caminho da Lu, né? E você está aqui com a gente ah, ajudando aí a desenvolver o conhecimento, aliás, obter mais conhecimento para desenvolver o discernimento. Muito obrigada, Lu. ah, eu agradeço, eu adoro estar aqui. Sempre. Adoramos que você está aqui. Vamos dar tchau junta? Olha Tchau, lá, gente. 1h35 de live. Tá Tchau. fácil. Tá Tá fácil. fácil. Tchau, Tchau, tá? pessoal. Beijo. Beijo para vocês. Até sábado. Até. Muito obrigado. Bye, bye. Tchau, tchau.